Olá, povo de Deus, a graça e paz. Que Deus possa abençoar a todos através deste vídeo. Eu queria, com muita alegria, trazer para você 4 coisas que você precisa saber sobre o poder da língua. Você sabia que você tem uma arma muito perigosa? Sua língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. E eu queria trazer esse vídeo hoje para que a gente possa ver 4 características, 4 coisas importantíssimas que nós precisamos saber sobre o poder da língua. E eu queria trazer esse vídeo baseado na carta de Tiago. O autor da carta de Tiago não é Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de João. Esse Tiago é Tiago, chamado Tiago o Justo, e ele é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto à espada por Herodes em Atos capítulo 12. Você pode ver esse relato quando o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns das igrejas para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Então, o Tiago que essa carta se refere, o autor dessa carta, é Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, que a princípio, é muito interessante isso, segundo o evangelho que escreveu João, Tiago era um dos irmãos de Jesus que também não criam em Jesus. Se você for ver lá o evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 2 ao 5, você vai ver o relato aonde Jesus estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, e os seus irmãos falaram para ele, olha, vai a Jerusalém e mostra-te ao povo, para que os teus discípulos também venham a crer em ti, porque ninguém que faz as maravilhas que tu fazes as faz em oculto, mas antes mostra-te ao povo. E o verso 5 diz que também os seus irmãos não criam em Jesus. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai falar que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a Tiago e também depois a todos os apóstolos. Subentende-se que após Tiago ver seu irmão ressurreto, passou a acreditar nele então como Messias. O interessante dessa carta é que ela foi escrita na década de 40 depois de Cristo. Ela é uma das primeiras cartas do Novo Testamento a ser escrita. Porém, ela foi uma das últimas cartas a fazerem parte do cânon sagrado do Novo Testamento. Porque ela tem uns assuntos que a princípio pareciam ser controversos, aonde Paulo fala que a salvação é mediante a fé e Tiago vem trazendo que para eu ser salvo eu tenho que ter obras. E aí uma carta parecia se opor à outra. Então houve uma demora em saber se a carta de Tiago entraria no cânon sagrado do Novo Testamento ou não, e por final ela entrou porque entendeu-se que as boas obras que Tiago fala pertencem à natureza de um cristão verdadeiro, de um cristão nascido de novo, de um cristão realmente que serve e segue ao Senhor Jesus. Aquele que segue a Cristo, naturalmente, ele faz boas obras, ele tem boas obras como marca e característica da sua nova vida. Afinal, uma nova vida ela é regida e dirigida pelo Espírito Santo, o que produz os seus frutos e, naturalmente, as boas obras estão inclusas ali. Mas o livro de Tiago ele traz grandes verdades espirituais para nós. E eu quero com isso trazer a você esse panorama sobre o poder da língua. A primeira coisa que eu quero que você perceba comigo está no capítulo 1, versículo 26. Olhe comigo na palavra do Senhor, que diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse ela é vã. Deixa eu falar uma coisa para você. Religião não é apenas seguir algumas regras, algumas normas, alguns rituais, algumas tradições. A verdadeira religião
de um seguidor de Jesus reflete nas suas ações, reflete nas suas palavras, reflete na sua língua. Mateus capítulo 23, versículo diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Hoje, nós vemos muitas igrejas que determinam os seus estatutos, as suas normas, as suas regras, as suas práticas, muitas baseadas no que diz a palavra do Senhor, mas muitas nas vontades e imposição dos seus líderes, muitas na má interpretação da palavra de Deus. E aí nós vemos uma série de coisas e uma série de produções de cristãos que estão mais preocupados com a sua aparência do que com o seu interior. Hoje, o estereótipo, a aparência, o externo é o que mais preocupa e é o que mais prezam-se, e cada vez menos o interior. Hoje as pessoas, elas estão acostumadas a usarem seus vestidos longos, as mulheres seus cabelos compridos, não usam maquiagem, não usam brinco, não usam adornos, pulseira, colares, nada, porque Deus não se agrada disso. Mas o seu coração é cheio de ódio, de rancor, de maledicência, cheio de pecado. Pessoas cheias de adultério, pessoas que não conversam irmão com irmão, pessoas que não se falam dentro das igrejas. Os homens com seus ternos imponentes e bonitos, com a cara de crente, com caras de homem de Deus, mas os seus interiores estão podres. Por isso o Senhor se dirige aos fariseus e escribas falando: olha, vocês estão preocupados com o exterior, mas vocês não estão preocupados com o interior. Hoje, nós costumamos produzir pessoas que são treinadas para ir para a igreja, mas não são treinadas para viver o evangelho. As pessoas se preocupam com o que as outras vão falar de como eu estou vestido ou como está a minha aparência, mas não se preocupam de agir conforme a palavra do Senhor manda, de amar ao próximo, de fazer o bem ao próximo, de viver diante da presença do Senhor guiado pelo Espírito, de refrear sua língua. Então nós precisamos entender que a religião, somente seguida por ritos, por tradições, ela não vai levar ninguém a nada, se você não se preocupar com o seu interior. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Lá em Mateus capítulo 12, verso 35, a palavra do Senhor vai falar que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. O coração é o tesouro, e as palavras são o produto desse tesouro. E a partir delas é que o caráter do homem é exposto, é extraído e é julgado. É a partir das palavras que são faladas que se descobre o interior do coração. Palavras más são produto de um mau coração. Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se eu tenho um coração puro, um coração bom, eu tenho palavras boas, eu tenho o que tirar do meu coração, eu tenho tesouros bons, produtos bons para tirar do meu coração. Mas se o meu coração é mau, se o meu interior é ruim, eu não tenho coisas boas para tirar. E se a sua língua, ela expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra quem é que te governa. Esse é o primeiro ponto. É a primeira coisa que eu tenho que entender. A língua reflete a pessoa. Segundo ponto. Cuidado com a sua língua. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Fomos ensinados a governar a nossa língua a fim de nos mostrarmos pessoas perfeitas, pessoas retas e que têm total domínio sobre si mesmo.
Aquele que não ofende em palavras o seu próximo, ele não só prova ser um cristão sincero, um cristão genuíno, mas um cristão bem aperfeiçoado e um cristão maduro. Pois a sabedoria e graça que governa a minha boca, a minha língua, é a mesma que governa as minhas ações. Então nós precisamos entender que quantas vezes coisas saem da nossa boca descontroladamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você se descuidou e disse algo que não devia? Nesse momento você deve estar pensando, pastor, direto. Muitas vezes eu faço isso, muitas vezes ao dia. É verdade. Todos nós fazemos isso. Não é fácil controlar a língua. Nós bem sabemos disso. Mas nós temos que nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com as suas palavras, você ganha grande domínio próprio. Olha só comigo o que diz a palavra do Senhor do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca, cada um se fartará o ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Provérbios capítulo 10, verso 11, Salomão fala: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Querido, o que sai da tua língua? A tua língua está proferindo vida ou a tua língua está proferindo morte? O poder da vida e da morte está na tua língua. Às vezes a pessoa ela tem palavras de maldição que acabam saindo sem querer da boca dela, achando que isso não vai ter peso. Mas existe um peso. Esse menino vai ser um vagabundo. Quando aquela criança cresce e ela realmente se tornar um vagabundo, você vai se lembrar dessas palavras. O meu casamento é falido, é um fracasso. O meu casamento está acabado. Quando o seu casamento realmente ele acabar, quando o espírito de adultério entrar na tua vida, na tua casa, você não pode reclamar pelas palavras que você está proferindo, porque o poder da vida e da morte está na tua língua. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Você já viu isso? Pessoas que conseguem matar com a língua. Pessoas que ofendem tanto que a ofensa chega a doer mais do que uma punhalada, do que uma facada. Pessoas que têm o poder da morte na língua, poder da espada na língua. Mas a boca dos sábios, a língua dos sábios é saúde, porque o sábio, o homem de Deus, o homem justo, ele tem sempre algo bom para trazer para você. Ele tem sempre uma palavra de conforto, de consolo, de amor, de carinho, e aquilo gera vida em você. Veja mais comigo no Provérbios 15, 1. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Está no meio de uma discussão, de uma confusão? Cuidado, porque palavras descontroladas saem da tua língua. Está no meio de uma discussão, no calor das emoções? Fica quieto. Responda de forma branda, suave, porque aquele que vem na ira tem o seu furor desviado. Mas se você responder bravamente, duramente, os ânimos vão cada vez mais se inflamar. A Bíblia diz que ferro com ferro se aguça. Precisamos tomar cuidado. Olha o que o salmista diz no Salmo 34, versículo 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Você quer ver dias bons? Pedro repete isso na sua primeira carta. Lá no capítulo 3, verso 10, ele fala: para quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faze o bem, busque a paz e a siga. Larga o engano, larga a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O Senhor Jesus, capítulo 12, versículo 36 e 37, diz que nós vamos dar conta de todas as palavras frívolas, torpes,
que saem da nossa boca no dia do juízo. Pelas nossas palavras seremos condenados e pelas nossas palavras seremos julgados. Guarda a sua língua. Esse é o segundo ponto. Guarda a sua língua. Terceiro ponto. O perigo da língua. Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O perigo da língua. Terceiro ponto. As palavras têm uma tendência a se descontrolarem como um fogo. Você já viu um fogo quando ele pega? Ele começa aos poucos e ele vai tomando proporções que, se você não controlá-lo a tempo, ele se perde. E você perde tudo aquilo que você tem. Perde casa, perde bens, perde vidas. A língua é comparada a igual a um fogo. Se você não tomar cuidado com a sua língua, suas palavras, o que sai da tua boca, suas conversas, elas podem se tornar rapidamente perigosas. Tem pessoas que começam a conversar com outras, quando se dão conta, estão envolvidas emocionalmente, abrindo portas para fornicação, para adultério, para trapaças, para mentiras. A tentação para pecar com palavras é muito grande. E é por isso que, na dúvida, fica calado. Ora. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, diz que o tolo, até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado por sábio. Então, quando as suas palavras começarem a sair descontroladamente, para. É hora de parar, de orar, de pedir ajuda, para que você não continue desenvolvendo esse tipo de conversa. A língua é perigosa. E a Bíblia adverte que, se nós não tivermos cuidado, nós não vamos conseguir controlar essa língua. Quarto e último ponto que eu quero ver com você. Uma língua consistente. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Muitas vezes nós nem reparamos nas nossas contradições. A mesma boca a gente usa para glorificar a Deus, falar que Deus é nosso Pai, que Deus é bom, que Deus é amor. Mas com a mesma boca a gente maltrata o irmão, a gente mata o irmão, a gente mente, a gente engana. São contradições que muitas vezes a gente não percebe, nos passa desapercebidos. Por isso, nós temos que entender e nos atentar para a consistência da língua. Somos muito rápidos a falar mal dos outros, mas esquecemos que cada pessoa reflete a imagem de Deus e merece respeito. Como é que eu posso ofender o meu próximo se ele reflete o brilho, a presença, a imagem do Senhor? Se nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar essas pessoas, nós precisamos respeitar o nosso próximo. Pelo menos por motivos de consistência, é bom procurar sempre uma bênção com as nossas palavras. Se você não tem o que falar, querido, não abra a boca. Mas se for abrir, usa a tua palavra para abençoar. Usa a tua boca para gerar vida. Como é absurdo as pessoas que usam a língua em oração e louvor, também as usam para difamar, amaldiçoar, caluniar, entre outras coisas. A língua que se dirige com reverência ao Senhor, ela não pode se virar para o próximo para matá-lo. Que nós venhamos aprender com Tiago essas 4 características. A língua reflete a pessoa. Cuidado com a sua língua. A língua é perigosa e tenha uma língua consistente. Que nós venhamos a aprender e nos tornarmos cada vez mais pessoas que refletem a imagem do Senhor. É difícil, mas que venhamos pedir isso a Deus.
Senhor, muda a minha língua, controla a minha língua, controla as palavras que saem da minha boca. Senhor, põe guardas às portas dos meus lábios e filtra o que sai aqui da minha boca. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família com esse vídeo. Compartilhe com o número máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe.